Israel e Palestina estão prestes a entrar em um novo capítulo do seu conflito. Israel? Palestina? Capítulo? Calma, eu te explico. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e no vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional nós vamos falar de um dos grandes conflitos do mundo nas últimas décadas e talvez milênios, o conflito Israel e Palestina. Se gostar desse vídeo, então por favor dá o seu like aqui embaixo, porque isso faz o YouTube valorizar mais esse vídeo no seu algoritmo e mostrar para mais pessoas por que Israel e Palestina estão brigando há tanto tempo. E não deixe de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre o mundo, um vídeo de cada vez. Vamos lá! Para começar a falar do conflito, eu, na verdade, vou começar do final. Benjamin Netanyahu é atualmente o primeiro-ministro de Israel. Ele é acusado de receber presentes e favores indevidos de seus amigos ricos e influentes em Israel. E como ele está sendo levado a julgamento por corrupção, justamente por receber esses favores e presentes indevidos de amigos ricos de Israel, ele fez o que qualquer líder sensível faria nessa situação. Ele ligou para um amigo rico e pediu para que ele pagasse um advogado para defendê-lo no processo. Sim, isso realmente acontece. Mas aí vamos lá, por que eu estou falando disso? Para entender os conflitos internacionais, não basta você entender ali todos os subterfúgios geopolíticos que estão acontecendo. Você tem que entender quem está no poder também. E como a própria psique interna da pessoa e como os interesses que ela tem afetam as decisões que ela vai tomar. Porque Netanyahu anunciou no início desse mês que a partir de julho de 2020 vai dar andamento ao plano de Israel de aplicar a sua soberania sobre os assentamentos que Israel tem na Cisjordânia. Segura essa informação, que ela vai fazer sentido daqui a pouco. Ele anunciou isso agora, porque com esse julgamento, é claro, há toda uma pressão para ele fazer o que quer mais rápido. E ele tem que fazer isso mais rápido não só porque tem esse julgamento, mas também porque no atual momento ele tem o apoio do presidente Trump, que no início do ano publicou aí a sua visão para a paz no Oriente Médio, que é um plano, na realidade, muito favorável a Israel. Só que nós temos as eleições dos Estados Unidos no final desse ano e tem boas chances de que Trump vai ser retirado do cargo e Netanyahu está passando por esse julgamento que também pode retirá-lo do cargo. Por isso, a correria. Mas segura essa informação que agora eu vou te explicar por que esse plano abre um novo capítulo do conflito com a Palestina. Mas Bernardo, de onde que veio esse conflito Israel e Palestina? Para falar da origem do conflito, a gente tem várias fontes possíveis. A gente pode voltar milenarmente nos grandes confrontos, a gente pode olhar a Bíblia, a gente pode olhar o que a gente quiser, mas na realidade o conflito que a gente tem hoje tem uma origem muito mais recente do que a gente imagina. O conflito que a gente tem hoje, ele na verdade é resultado de grandes andamentos que a gente teve aí no século XIX e no século XX. No século XIX ganhou força um movimento judeu chamado de movimento sionista, que era um movimento de volta ao lar para os judeus. O movimento sionista nem sempre concordou com relação a qual era o lar, nem todos os judeus defendiam que deveria ser um retorno a Jerusalém em si, mas muitos deles achavam que essa era a conclusão mais plausível. Esse movimento foi ganhando força no século XIX, depois no século XX, mas até então ele não tinha força bastante para conseguir a formação do Estado de Israel. Mas aí o que aconteceu? O século XX ele é muito importante para tudo nas relações internacionais por dois motivos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ambas tiveram um impacto gigantesco na estrutura de poder que a gente tem no nosso mundo. Começando com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é conhecida no estudo da história e das relações internacionais como a guerra que acabou com os grandes impérios da Europa. Um desses impérios era o Império Otomano, que, na época da Primeira Guerra Mundial, era quem administrava ali a região da Palestina. Com a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano deixa de existir e territórios que pertenciam a ele, como a Palestina, foram distribuídos entre os vencedores. A Liga das Nações, a antepassada da ONU, fracassada, mas a gente pode falar disso num outro vídeo, ela determinou que a região da Palestina ficaria sob tutela do Reino Unido. E ela ficou sob tutela do Reino Unido até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um outro evento que marcou para sempre a história da humanidade, que foi o Holocausto. Uma das maiores atrocidades já cometidas e que todos ficaram sabendo da história. No Holocausto, judeus, os Romani, popularmente conhecidos como ciganos, portadores de deficiência física, portadores de deficiência mental, negros, homossexuais, foram perseguidos sistematicamente pelos nazistas, levados a campos de concentração e assassinados com a chancela do governo de Hitler. O Holocausto levou a dois resultados políticos principais. O primeiro deles foi
judeus de todo o mundo se uniram em compaixão uns aos outros após o Holocausto. E os movimentos de retorno ao lar, de proteção do povo judeu, eles cresceram bastante depois disso. E o segundo grande impacto político foi: a comunidade internacional se sentiu culpada por ter deixado uma atrocidade dessas acontecer. E se sentiu culpada frente principalmente aos judeus, que entre os povos ali que foram vítimas do Holocausto eram o mais organizado e que já tinham inclusive esse movimento em andamento. O povo judeu já foi muito perseguido e demonizado pelo mundo, por cristãos, por muçulmanos, e justamente por isso eles se espalharam muito pelo mundo. E um dos países em que eles estão presentes, e que na verdade tem inclusive bastante influência, são os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos há muitos judeus que têm muita influência na mídia, influência na economia, influência na política, e justamente por terem essa influência, eles conseguiram levar os Estados Unidos a serem um dos maiores apoiadores de Israel na política internacional até hoje. Mas isso tudo começou na época da criação de Israel. Em 1947, a ONU efetivamente sentou para discutir a criação de um Estado judeu. Inclusive, a sessão foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. E a ONU decidiu que, por motivos históricos e bíblicos, Israel deveria ser criado na região da Palestina. O problema é que lá tinham os palestinos. A ONU resolveu que ia dividir o território entre palestinos e israelenses. Só que ela esqueceu de combinar isso com os palestinos e os árabes da região. Então, em 1948, foi formado o Estado de Israel. E logo depois, os árabes declararam guerra ao Estado de Israel. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense. Apesar de Israel ser um Estado recém-formado, eles tinham o apoio da maior potência militar do mundo, os Estados Unidos, e conseguiram vencer a guerra, repelindo os árabes e tomando mais territórios ali na Palestina. Para os israelenses, essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Libertação ou a Guerra da Independência. Para os palestinos, essa guerra ficou conhecida como a Nakba, a catástrofe, quando mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas por Israel, que tomou esses territórios. Desde então, tem tido mais guerras e mais conflitos na região entre árabes e israelenses. Em 1967, nós tivemos a famosa Guerra dos 6 Dias, quando Israel alegou ter percebido movimentações militares dos países árabes e, por causa disso, fez ataques preventivos às suas bases, ganhando a guerra em apenas 6 dias e tomando mais territórios, principalmente da Síria e do Egito. Em 73, nós tivemos a revanche dos árabes contra Israel, que foi a famosa Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado judaico em que os judeus não poderiam reagir a esse ataque. E justamente por causa disso, principalmente o Egito conseguiu causar muito estrago em Israel. Muita gente fala das guerras entre Israel e os árabes como se Israel tivesse vencido todas elas com muita facilidade. Mas não é verdade. A Guerra do Yom Kippur foi uma guerra bastante difícil para os israelenses, apesar de eles terem vencido no final. Mas foi uma guerra que mostrou para Israel que o Egito também não estava ali para brincadeira e era uma grande força militar. E isso fez com que esses países chegassem eventualmente a negociações de paz. Desde então nós tivemos mais conflitos ali na região, principalmente entre Israel e Palestina, porque a cada guerra que Israel vencia, tomava mais pedaços da Palestina. Nessa divisão entre Israel e Palestina entra, na verdade, um problema cabeludo também, que é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade importante para muita gente. É importante para os muçulmanos, é importante para os judeus, é importante para os cristãos, e Israel e os países árabes sempre brigaram pelo comando de Jerusalém. Como a ONU sabia que isso ia dar problema, o que ela determinou foi o seguinte: Jerusalém vai ser uma cidade dividida entre judeus e árabes, por enquanto ela é uma cidade internacional, e aí depois a gente vai fazer uma votação da própria cidade para decidir com quem que a cidade quer ficar. Só que com todas as guerras e conflitos, isso nunca foi decidido. Só que também com todas as guerras e conflitos, Israel chegou a tomar controle da cidade como um todo e falou que Jerusalém é sua e que é sua capital, indivisível com qualquer outro país. Essa é uma das grandes fontes de problema na região. Para além disso, o que Israel também fez na região foi estimular que israelenses vão até a Palestina e construam casas, criando o que nós chamamos de assentamentos. São praticamente bairros no meio do território. E aí, o argumento de Israel é: onde há esses assentamentos, onde há esses bairros, é meu território. Só que ele faz esses assentamentos dentro da Palestina. Essa é parte da controvérsia do plano mais recente de Netanyahu, que é efetivamente declarar todos os lugares que têm assentamentos como parte do Estado de Israel. O conflito está prestes a entrar em um novo capítulo pelo projeto que Trump chamou de Visão para a Paz, que é um plano para a implementação de paz no Oriente Médio, principalmente entre Israel e Palestina. Esse plano tem algumas coisas controversas.
Entre elas está, por exemplo, a declaração de que Jerusalém será a capital indivisível de Israel. Ao mesmo tempo que fala que Jerusalém Oriental pertenceria aos palestinos, só que ele não fala muito bem como que ele vai lidar com essa contradição. Um outro aspecto que pode ser problemático do plano é que ele fala que o território ali no Vale do Jordão da Cisjordânia passaria a pertencer a Israel. Só que é um território que atualmente é da Palestina e que abriga mais de 350 mil palestinos. Então eles teriam que ser retirados desse território para que o território fosse dado para Israel. E o que Netanyahu anunciou no início desse mês foi justamente que ele começará a dar andamento para algumas dessas coisas que esse plano apoia, como por exemplo a reintegração dos assentamentos e a tomada dessas regiões específicas aí. Essa é uma visão resumidaça do conflito Israel e Palestina. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal para continuar aprendendo cada vez mais sobre o mundo, um vídeo de cada vez.